Fala, meus fisiologistas da prática! Adonis Carnevale falando, seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula. Essa é a série Fisiologia na Sua Prática, o curso Obesidade na Prática, a arte de emagrecer quem você quiser, meu fisiologista. Minha fisiologista da prática, nós estamos aqui dando continuidade ao assunto, ao curso de obesidade, onde eu te ensino passo a passo. E olha que bem pra mim, é o passo a passo mesmo, eu não estou te escondendo nada daquilo que eu uso na prática, daquilo que eu sempre, que vem embasado em centenas de estudos e o que eu uso de aplicação prática no meu dia a dia, que gera resultado, que advém resultado, que acomete resultado, que propicia resultado. Essa união dessas duas questões eu estou te entregando nesse curso. Por isso que eu represento, eu te falo, eu te afirmo categoricamente que é o passo a passo prático de como emagrecer alguém. É por isso que você está vendo intervenções totalmente diferentes. É por isso que você está enxergando, você está ouvindo coisas que você nunca ouviu falar. É por isso que você está entendendo determinadas questões. É por isso que eu faço questão de te frisar determinadas ferramentas, porque eu quero que você dê certo. O meu intuito aqui é ajudar você, meu fisiologista, minha fisiologista da prática, a dar certo, a virar referência na tua região, referência na tua cidade. E eu preciso que você comece a atuar de maneira diferente. Então entenda, ei, professor Adonis, isso que você está me falando é algo muito diferente, eu nunca ouvi falar, ninguém aqui faz. Olha que beleza! Ninguém aqui na minha região faz isso, olha que maravilha! Ninguém na minha academia faz isso, está no caminho certo. Entenda, afaste-se da massa. Se você quiser ser alguém extraordinário, e você é, só de você estar aqui, você já é alguém extraordinário. Você merece isso, você está buscando isso. Agora você precisa colocar em prática. Então, professor Adonis, eu quero ser alguém extraordinário. A pergunta é, você vem fazendo algo extraordinário? O que é extraordinário por pressuposto? O primeiro passo, qual é o primeiro passo de fazer algo extraordinário? É fazer algo diferente do que a massa faz. Fazer algo diferente do que a massa faz. Isso é fazer algo extraordinário. Portanto, o convite desse curso, desde o início, é pressuposto passo a passo, elencar passo a passo de como intervir para um processo de emagrecimento. Seja ele quem for, seja um indivíduo obeso ou seja um indivíduo que esteja apenas querendo estética. Você consegue emagrecer quem você quiser. E na aula de hoje, meu fisiologista, nós vamos deixar claro já os próximos momentos. Eu vou falar aqui pra você e eu vou desmistificar um dos grandes paradigmas que nós enfrentamos quando o assunto é emagrecimento. As pessoas acharem que uma pessoa obesa ou que a obesidade, o problema da obesidade é simplesmente um problema estético. O problema é que a obesidade é simplesmente um problema estético. Amigo, olha que bem dentro dos meus olhos, meu fisiologista, olha que bem dentro dos meus olhos. Eu tô aqui categoricamente para te afirmar que não. Não é assim como você ouviu falar. Não é assim como a cultura impõe. A obesidade definitivamente não é apenas um problema estético. Tá longe de ser um problema estético apenas. Portanto, eu tô aqui para te dizer que não é um processo estético, não é, a obesidade tá longe de ser algo simplesmente estético. A maioria das pessoas, quando se depara com o assunto obesidade, meu fisiologista, minha fisiologista da praia, a maioria das pessoas entende a obesidade como algo estético. O que as pessoas imaginam? Pô, a pessoa daquele tamanho, a pessoa tem esse dado acúmulo de gordura, ela não segue os padrões estéticos impostos pela sociedade. Essa é uma pessoa que ela é olhada torta, essa é uma pessoa que todo mundo olha e fala assim, pô, eu não queria estar assim. Essa é uma pessoa que as pessoas olham e falam, caraca, nenhuma roupa fica boa. Enfim, amigo, padrão estético. Você já entendeu o que eu tô querendo dizer? No entanto, eu tô aqui para te falar, esquece esse olhar, esqueça essa suposição que você tem baseado na cultura, baseado nos outros, porque lembra, os outros estão extremamente equivocados. Os outros estão no mundo da lua. Os outros estão seguindo a massa, alienados. Então esquece esse padrão. A obesidade não tem nada a ver com estética. Ah, professor Adonis, ok. Não tem como nós não falarmos que não tem a ver com estética, porque tem. Ok? Tô te afirmando aqui, tem. Agora,
O que nós devemos entender, nós, como profissionais da área da saúde, nós devemos entender e levar conosco, incorporar o seguinte conceito, que a obesidade não é o pior dos males da obesidade, por mais que salte-nos aos olhos, não é a estética, não é a questão estética. A pessoa não, então é a questão funcional. A pessoa tem problema de locomoção, a pessoa cansa mais rápido, a pessoa ela não consegue de repente estar num lugar muito cheio, é uma pessoa que dorme com problema, é uma pessoa que vai subir umas de escada e cansa, é uma pessoa que tem dor no joelho, uma alta sobrecarga na articulação. Então é esse o problema, professor Adonis. Eu também estou aqui para te dizer que não é esse o problema, não é a funcionalidade. Não é a funcionalidade o pior dos problemas, ok? Mas esse também é um dos problemas da obesidade. Não é o pior dos problemas. O pior dos problemas, meus zoologistas, é que o indivíduo obeso, o seu cliente obeso, seu cliente está acima do peso, seu cliente tem um acúmulo alto de gordura corporal, sobrepeso. É essa pessoa, que é a pessoa que está dentro, de repente, da tua família. Teu namorado, tua namorada, teu irmão, tua irmã, tua tia, teu tio, teu pai, tua mãe, tua avó, seu avô, seja quem for. Essa pessoa que está com um acúmulo de gordura avantajado, ela é uma pessoa que ela tem uma doença crônica. É isso mesmo. Eu não estou brincando com você. Do que, professor Adonis? Uma doença crônica inflamatória. Inflamatória. Uma doença crônica. Repete comigo. A pessoa que é obesa, a pessoa que tem um acúmulo de gordura avantajado, um pré-obeso, por exemplo, sobrepesado, é uma pessoa que tem uma doença crônica inflamatória. Inflamação, em outras palavras, ela tem uma inflamação crônica. Professor, como assim inflamação crônica? Ela é uma pessoa que libera determinadas substâncias, determinados comunicadores internos. O que são isso, professor Adonis? Determinados hormônios. É isso mesmo. É uma pessoa que libera determinados hormônios durante um estado de inflamação. Qual que é a diferença de uma pessoa que está inflamada crônica e uma pessoa que é inflamada aguda? Eu vou te tirar agora. Uma pessoa que é inflamada aguda, sabe quando você tem uma inflamação de garganta? Aquela inflamação, aquela dor de garganta, a famosa dor de garganta? Ok. Quando a pessoa está com uma famosa dor de garganta, ela é uma inflamação. Então, o organismo, ele trata dessa inflamação liberando alguns hormônios. Ou seja, a garganta, essa região libera alguns comunicadores, alguns agentes inflamatórios para avisar o organismo que alguma coisa está errada. E a partir daí o organismo manda agentes do sistema imunológico, moléculas do sistema imunológico protetoras que vão resolver sanar a situação, por exemplo, na tua garganta. Ok? Legal. Mas o legal disso é que uma dor de garganta ela dura entre 2, 3 a 7 dias, no máximo. No máximo. Então uma dor de garganta é uma inflamação, em outras palavras, aguda, abrupta. Ela acontece e ela tem início, meio e fim estabelecido. Qual o grande problema, por outro lado, da obesidade? O problema é que nós não estamos com a palavra agudo. Nós não estamos com a palavra agudo. Nós estamos aqui, meu fisiologista da prática, com a palavra crônica. Portanto, o grande problema... Ei, olha aqui bem pra mim. As pessoas não sabem disso. As pessoas precisam ser alertadas disso. O teu tio que tá com o barrigão desse tamanho precisa ser alertado disso. As pessoas que você mais ama e que estão acima do peso, elas precisam ser alertadas disso. Elas precisam saber, meu fisiologista. De uma vez por todas, entenda. Elas precisam saber o que elas estão passando. E o que ela está passando, professor Adonis? Elas estão passando uma inflamação, igual a dor de garganta. Só que é uma inflamação não local. Por quê? A dor de garganta é local, é no local só. Você não está inflamado aqui, o rim, o estômago, não está inflamado. Só acomete a região da garganta. Então é local. É local a inflamação. E outro ponto, é uma inflamação abrupta, aguda. Ela vem e passa rápido. O grande problema da obesidade é que é uma inflamação, primeiro, crônica. O que é crônica? Diferentemente de aguda. Tudo que é agudo é algo que é rápido, na hora, no momento. Para o organismo no momento, 2, 3, 4, 5 dias, ok? E o que é crônico? Crônico é estabelecido. Crônico é algo que se mantém. Crônico é algo que dura muito tempo. Então, amigo, primeiro ponto pelo qual é extremamente grave uma pessoa estar acima do peso. Eu tô só acima do peso. Não é. Eu só não caibo no meu vestido. Não é.
Ai, eu só canso mais do que as outras pessoas. Não é isso. O grande problema, ei, olha que bem pra mim, se você é obeso, se você tá apenas acima do peso, eu tô falando com você. O grande problema de você estar nesse estado clínico e funcional, vivenciar esse estado clínico e funcional, não é o padrão estético fora da sociedade. Olha que bem pra mim, o grande problema que você enfrenta é um problema gravíssimo de inflamação sistêmica, generalizada, crônica. Esse é o grande problema. E é isso que vai te matar. É isso que está te matando. É isso que está impedindo com que você viva os melhores momentos da tua vida. E é isso que vai impedir que você viva o que há de vir, o melhor que há de vir. É isso que está impedindo você a viver. Entenda, a tua expectativa de vida é menor cerca de 15 anos. Apenas pelo fato de você manter uma circunferência abdominal aumentada, apenas pelo fato de você ter uma obesidade local, uma obesidade aumentada, um acúmulo maior de gordura, um sobrepeso. Entenda isso com carinho, abra seu coração e entenda isso. Portanto, meus fisiologistas, algo importante, acabei de lembrar uma parada aqui, algo importante que eu preciso que você entenda, diferentemente de uma dor de garganta, a obesidade, o sobrepeso, o acúmulo de gordura, ele não é apenas um simples depósito de gordura. O tecido adiposo não é um depósito de gordura, não é algo que só afeta a sua estética, não é algo que só afeta o seu dia a dia, sua funcionalidade. Não. Ele está longe de ser isso. Ele é uma doença crônica inflamatória. Ou seja, a obesidade, meus fisiologistas, o acúmulo de gordura, ele afeta de maneira crônica, gerando inflamação. E aí a pergunta é, uma inflamação professor Adonis, é uma inflamação apenas local? Esse é o grande problema. Igual a dor de garganta, é uma inflamação apenas local? É, a dor de garganta é só local. E o tecido adiposo que você tem em grande parte do seu corpo, na maioria dos locais do seu corpo você tem, é uma inflamação só local? Aí que está o caso. Não é uma inflamação somente local. É uma inflamação, como eu disse, generalizada. É uma inflamação sistêmica. É uma inflamação sistêmica. Esse é o grande problema. Essa é a gravidade gigantesca de ser obeso. Essa é a gravidade gigantesca de estar sobrepesado, de estar obeso. Esse é o problema, meu fisiologista. Professor, não, você está afirmando isso da onde? Uma gama de estudos que saíram no início desse século, nos anos 2000 aproximadamente, obviamente vem sendo estudado o tecido adiposo. E os caras queriam entender se o tecido adiposo ele é apenas um depósito de gordura. Por quê? Por que eles começaram a estudar isso aí, professor Adonis? Porque eles perceberam que as pessoas começavam um grande índice de mortes estavam acontecendo. Como começou um tipo de estudo? Por que os caras estudavam a obesidade? Ok? Por que eles começaram a correlacionar a obesidade com morte? Porque eles perceberam que a maioria das pessoas que estavam morrendo, a maioria das pessoas acometidas por algum evento cardiovascular, algum evento que culminava em morte, eram pessoas que, de maneira surpreendente, eram pessoas que estavam acima do peso. Eram pessoas que eram obesas. Então, a galera da medicina parou e falou assim, caraca, eu tenho que dar uma olhada nisso aí, porque a galera que vem morrendo, a cada 10 que morre, 7 tá acima do peso, eu tenho que dar uma olhada nisso aí. Alguma coisa tem, ok? Onde tem fumaça, tem fogo, igual nossos avós diziam. Então, diante disso, meu fisiologista, como que foi esses estudos? Os caras começaram a mensurar. Qual que é o grande problema de ter gordura? O que a gordura promove no organismo? Não é possível, os caras começaram a pensar, não é possível que a gordura por si só atrapalhe apenas esteticamente, funcionalmente falando. A gordura deve ter algum impacto no organismo. E foi aí, meus fisiologistas, perante esses estudos, graças a Deus nós temos estudiosos dessa área, mas os questionadores relacionados ao metabolismo do organismo, e graças a esses estudos, nós entendemos hoje de maneira real. E olha que bem pra mim, de maneira real. Nós entendemos que o tecido adiposo, cerca de 35% das proteínas ou das células do tecido adiposo, dos genes, eles estão relacionados com proteínas secretoras. Professor Adonis, o que são proteínas? O que são proteínas, professor Adonis?
O que são proteínas secretoras? O que são proteínas secretoras, professor Adonis? Proteínas secretoras, meus biologistas, são as mesmas proteínas que são achadas aonde? Nas glândulas. Glândulas endócrinas. As mesmas proteínas achadas nas glândulas endócrinas são as proteínas achadas, por exemplo, no tecido adiposo. No tecido adiposo. São iguais. Olha que maluco. Os caras descobriram, os caras entenderam. Os caras entenderam, meu fisiologista. Identificaram que as mesmas proteínas que são, por exemplo, num pâncreas, que liberam insulina, liberam hormônios, as mesmas proteínas que estão numa suprarrenal, as mesmas proteínas secretoras que tem dentro de uma hipófise, na glândula hipófise, que liberam, secretam hormônios, substâncias comunicadoras, são aquelas que existem nas glândulas endócrinas. Aquelas que possuem, que estão nas glândulas, estão também no tecido adiposo. E olha que maluco, olha que maluco. Um terço do tecido, mais de um terço do tecido adiposo é formado por glândulas secretoras. Proteínas secretoras. O que isso quer dizer, professor Adonis? Os caras foram analisando. Eles perceberam que essas proteínas secretoras, elas são proteínas que liberam moléculas bioativas e inflamatórias, que são chamadas na verdade, são chamadas do quê? De citocinas inflamatórias. Citocinas. Eu preciso que você entenda aqui. Para um minutinho comigo. Cara, o que eu tô dizendo aqui pra você? No passo a passo, para que você entenda, para ficar didático, para que você consiga explicar pro teu aluno obeso, esteja passando por isso agora. Para que você consiga explicar pro teu aluno obesa. 35% do tecido adiposo é formado por glândulas, por proteínas secretoras, que secretam alguma substância. A pergunta é, que substância que ele secreta? Porque vai que secreta uma substância que emagrece, não é mesmo? Vai que secreta uma substância que é boa, não é? E eles foram mais a fundo nesses estudos. E perceberam que eles liberam essas glândulas, essas proteínas, o tecido adiposo. Em suma, o tecido adiposo ele tem um poder de liberação de citocinas. O que são citocinas, professor Adonis? São moléculas ativas, bioativas. Quer dizer, no organismo elas são ativas, elas se comunicam, elas mandam mensagem. Elas são moléculas, vou colocar aqui melhor, moléculas de comunicação. Moléculas de comunicação. Ou seja, elas mudam o funcionamento de determinadas células. Elas têm o poder de mudar o funcionamento de determinados órgãos. Elas têm o poder de mudar o funcionamento do metabolismo, seja ele qual for. Elas têm esse poder de comunicação. Professor Adonis, tem umas moléculas do nosso organismo que também têm esse poder de comunicação. Aquelas moléculas, como que chama o nome mesmo, professor Adonis? É isso mesmo. Chama hormônio. Hormônios. Os hormônios que são liberados por glândulas endócrinas, eles têm o poder de influenciar no funcionamento de órgãos, influenciar no funcionamento de célula, no estado da célula, influenciar no metabolismo. E olha que maluco. Então, professor Adonis, você está querendo me dizer que as mesmas substâncias que são liberadas pelo tecido adiposo, elas fazem a mesma coisa que, por exemplo, o hormônio faz, igual a adrenalina faz, igual o GH faz, igual a adrenocorticotropina faz, igual uma endorfina faz, igual uma leptina faz, igual uma grelina faz, igual uma insulina faz, igual uma somatostatina faz. Você está me falando isso, professor Adonis? Sim, eu estou te afirmando, embasado por inúmeros estudos, isso. E na prática a gente sabe o que ocorre. Hoje é algo extremamente entendível, palpável e afirmado, corroborado pela ciência. Tem o tecido adiposo, o meu, de todo mundo. E acima de tudo, em grande escala, de quem é sobrepesado e de quem é obeso. Libera uma quantidade alta, 35% dele libera citocinas.
que funcionam, que fazem papéis parecidos com hormônios. Em outras palavras, mudam funcionamento, a comunicação interna. Mudam um funcionamento que deveria ser de um jeito, eles podem mudar. Eles têm esse poder. Porque é isso que os hormônios fazem. E as citocinas também fazem igual. Ok, professor Adonis. Agora, tá me falando esse nome citocina meio estranho. Eles fazem comunicação, já entendi que eles fazem comunicação igual aos hormônios, já entendi isso. Agora, o que pode ficar mais entendido, professor Adonis, é essas citocinas, esses hormônios, vamos chamar eles de hormônios liberados pelo tecido adiposo. Eles fazem bem, assim, igual, por exemplo, um GH, porque eu tô querendo secar, sabe como que é, né? Eles fazem, assim, o coração bater mais forte, igual, por exemplo, a adrenalina, nos receptores beta 1 adrenérgicos, eles fazem a mesma coisa? Não. A questão é que eles foram mais a fundo, os estudiosos. Eles entendem, a ciência entendeu que essas citocinas, e por que o nome de citocinas? Porque eles não fazem comunicações naturais no organismo. Eles não fazem comunicações benéficas ao organismo. E por que chamam citocinas? Porque, ao contrário do que os hormônios fazem no nosso organismo, que é uma comunicação para se manter um nível de zona de conforto, de homeostase, as citocinas, pelo contrário, elas fazem uma comunicação de inflamação. Ei, de novo, inflamação. As citocinas, por sua vez, liberadas por quem? Pelo tecido adiposo, liberadas pelo tecido adiposo, que não é um simples depósito de gordura, não é um probleminha de estética, não, é um problema que é um pressuposto para mortalidade. Por que, professor Adonis? Porque ele possui a habilidade, a capacidade de liberar substâncias nocivas ao organismo como um todo. Ele tem a habilidade, a triste habilidade, mas tem, de liberar substâncias inflamatórias que influenciam o organismo como um todo, que impactam no organismo como um todo, Então, meus zoologistas, as citocinas são também chamadas de agentes de inflamação, agentes pró-inflamatórios. Agentes pró-inflamatórios. Agentes pró-inflamatórios. São chamados também de agentes pró-inflamatórios. Por quê, professor Adonis? Vou ter que apagar aqui. Vou deixar. Porque eles influenciam, eles inflamam o organismo como um todo. Eles inflamam o organismo como um todo. Eles têm esse poder, professor Adonis, de inflamar o organismo como um todo. Entenda o que eu estou te falando? Estou falando isso para o seu bem. Estou te falando isso para que você entenda. Estou te contando toda essa historinha de uma maneira didática para que você consiga explicar para o teu aluno de uma maneira que ele entenda. Ei, vamos trazer luz para algo que está obscuro. Vamos trazer luz para uma área que está com trevas, que é a área da saúde do teu aluno. Por quê? Tá com trevas, professor Adonis? Que história que é essa? Eu tô te falando sério, cara, porque se o cara tá obeso, se o cara tá sobrepesada, obesa, é porque ela não tá colocando luz, ela tá sem consciência naquela área. Ela tá sem consciência, ela tá deixando levar. E isso está matando, o matando. Por quê? Porque não é apenas um problema estético, igual as pessoas acham. Não é. A obesidade é um problema sistêmico, uma doença crônica inflamatória, generalizada. Por quê? Porque ele libera hormônios inflamatórios, agentes pró-inflamatórios, as citocinas, que são chamadas no tecido adiposo, olha aqui em cima pra mim, de adipocitocinas. Adipocitocinas. Quando eu estiver falando aqui de adipocitocinas, você já sabe. Adipo, o que é adipo, professor Adonis? Do tecido adiposo, gordura. Citocinas, agentes pró-inflamatórios. Então, quando eu falo, meu fisiologista, sobre
adipocitocinas, já sabe que são agentes inflamatórios que são liberados do tecido adiposo. São liberados do tecido adiposo. Qual é o grande problema? Nós temos muito tecido adiposo, nós temos uma alta quantidade. E eu que tenho um pouco, professor, tem um problema? Óbvio que não. Você não tem uma liberação que impacta o organismo. Mas todo mundo libera, todo mundo tem gordura. Agora, qual é o problema? É quando você tem uma alta quantidade de tecido adiposo e essa liberação, essa secreção de adipocitocinas vai minando e inflamando o organismo. Impactando no funcionamento do organismo, no funcionamento normal do organismo. E isso, obviamente, meu fisiologista, você entende. Óbvio que uma pessoa que está inflamada, ela vai desenvolver algum tipo de doença. Por quê, professor? Porque não é normal. Entenda e toque com carinho nas minhas palavras. Entenda isso de uma vez por todas. O que eu estou querendo dizer aqui é que a obesidade, o porquê, eu estou te dando a letra. Ei, amigo, para mim entendedor, meia palavra basta. Eu estou te dando a letra do porquê uma pessoa obesa tem um alto risco de mortalidade. Em outras palavras, eu estou te contando aqui aquilo que ninguém vai te contar na faculdade. Por que uma pessoa obesa tem maior risco de morte? Por que uma pessoa obesa ela tem menos dias de vida, uma menor expectativa de vida? Eu tô te falando aqui o porquê, cara. Eu tô te dando o porquê, amigo. Eu tô te dando o porquê que a obesidade pressupõe morte. Eu tô te dando o porquê a obesidade pressupõe morte. Não é brincadeira. Professor Adonis, portanto eu entendi então nessa aula que a obesidade não é um problema estético. A obesidade é uma doença crônica inflamatória. Mas por que uma doença crônica inflamatória? Porque as adipocitocinas, o tecido adiposo, ele tem o poder, a habilidade de liberar certos agentes inflamatórios, certas adipocitocinas, que são agentes inflamatórios que inflamam o organismo sistemicamente, de uma maneira generalizada. E eu entendi, professor Adonis, que essas adipocitocinas, elas fazem a mesma coisa que o hormônio, elas influenciam no organismo, elas influenciam em órgãos, elas influenciam em células, elas influenciam em tecidos, elas influenciam no metabolismo, elas influenciam até na maneira com que você se comporta. Elas têm uma influência extrema que gera impacto, assim como os hormônios. Elas são, em outras palavras, hormônios. O que é hormônio, professor Adonis? Comunicadores internos, comunicadores metabólicos, moléculas metabólicas que levam informação de uma célula para outra. E essa informação ela tem o poder de mudar o estado da célula, ela tem o poder de mudar o funcionamento da célula, ela tem o poder de mudar a direção para onde o barco está indo. É isso que o tecido adiposo está fazendo com você que tem sobrepeso, com o teu aluno, teu cliente que é obeso. Ei, o assunto é muito mais embaixo. O assunto é muito mais grave do que as pessoas pensam. Meu fisiologista, entenda com carinho. E o que essas citocinas fazem, professor Adonis? Elas inflamam de maneira genérica. Elas inflamam. Elas inflamam de maneira genérica, de maneira geral, generalizada no organismo? Sim, mas elas impactam de maneira gigantesca na ingestão, por exemplo, de alimentos. Você ingere mais alimentos por conta da adipocitocina. Você tem problemas de modelamento vascular, você tem problemas de impacto de aumento de pressão arterial por conta delas. Você tem uma maior formação de aterosclerose, de placa de ateroma, desenvolvimento de aterosclerose. Você tem uma maior dificuldade para emagrecer. Você tem uma maior sobra por conta das adipocitocinas. Você tem uma maior sobra de gordura no seu sangue. Você tem um aumento de pressão arterial aumentado. Você tem transtornos comportamentais, uma alta de fome, mais fome do que você teria por conta das adipocitocinas. E assim, sucessivamente, obviamente, você tem
agentes inflamatórios atuando em órgãos, amigo. Por isso que a obesidade abdominal ela é tão perigosa. Porque a gordura está aqui. Você acha que está onde esses agentes inflamatórios? Em outras palavras, você acha que está onde essas adipocitocinas? Elas vão estar aqui no pescoço? É óbvio que não. Elas vão estar no seu abdômen. Elas vão estar no seu abdômen. Qual é o problema de estar aqui no seu abdômen? É porque aqui nós estamos com a gordura intervisceral. Entre as vísceras. O que é víscera? Víscera é órgão. Órgão vital. E aí? Obviamente, se você tem moléculas, tecido inflamado que gera inflamação perto de órgãos vitais, como por exemplo estômago, como por exemplo fígado, como por exemplo rim, como por exemplo coração, você tem obviamente uma consecutiva reação de obter algum tipo de problema em algum desses órgãos. Você há de concordar comigo, não é mesmo? Diante disso, meu fisiologista, que eu quero que essa aula é simplesmente colocar aqui estacas para que você entenda. Tá tudo perdido, professor Adonis? Então, claro que não. Tá tudo perdido? Claro que não. Mas eu quero colocar aqui estacas com você. O que é a obesidade? Gerar de uma vez por todas o entendimento do que é a obesidade. Do que é essa obesidade, o que ela promove, qual o grande problema de ser obeso. Eu quero gerar estacas com você. Eu quero colocar estacas para que você entenda qual o grande problema de ser obeso. Qual o grande problema de ser obeso? Gera estacas aqui para você. Eu quero que você entenda aqui, meus zoologistas, qual o grande problema da pessoa ter um acúmulo de gordura. E as pessoas, olha que bem para mim, seus clientes, até profissionais. Porque isso não se fala na faculdade, isso não é falado. Um dos maiores crimes é que não se ensina isso na graduação, cara. Um dos grandes problemas é esse. Então os profissionais, eles vão no mercado, eles acham que a obesidade, eles vão com o pensamento como? Pensamento mundano. Eles acreditam que a obesidade é algo estático. É algo, um problema de sobrecarga no joelho. Amigo, a obesidade mata. Eu tô aqui pra te falar que a obesidade mata, velho. E qual que é o problema? Como que você prova aí, professor Adonis? Porra, a obesidade é uma pandemia mundial. Ela só cresce de ano até ano. Hoje, uma média de 60% da população brasileira é obesa, velho. Eu te dei esses dados. A cada 10, 6, 7 pessoas são obesas. Como que as pessoas têm informação? Na era da informação, na era onde nós mais temos informação disponível. Qualquer um que quiser saber sobre obesidade consegue. Por quê? Que existe 60% da população obesa ainda, se matando pela boca. Tem aquela velha frase da nossa vovó: o peixe morre pela boca. Porque existem pessoas no século XXI, com essa alta taxa de informação globalizada, qualquer um pode ter informação a hora que quiser sobre qualquer coisa, cara. Sobre qualquer coisa. 60% das pessoas são obesas. E a tendência é que aumente. Olha que maluca a tendência colocada pelas maiores diretrizes de obesidade, pela American Heart Association, pela Organização Mundial da Saúde, pela ONU, que é uma pandemia, velho, impacta o planeta inteiro. É que a tendência é que ela cresça. A tendência é que ela só aumente. Ou seja, meu fisiologista, eu e você temos uma oportunidade aqui de sermos ferramentas de mudança, sermos mola propulsora para mudança. Mas eu preciso de você, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você entenda. Por isso que eu te faço o passo a passo. Eu quero que você entenda tudo, cara. Mina, eu quero que você entenda tudo, porque eu quero que você preste um trabalho diferente, mas não porque, ok, você vai ser referência assim? Vai, você vai ganhar mais dinheiro? Vai. Você vai ficar famosa? Vai ganhar dinheiro pra caramba? Vai ter horário cheio, agenda cheia? Vai. Mas esse não é o único intuito. Vai ser referência? Vai. Mas não é o intuito. O intuito é que você ajude vidas, cara. Nós precisamos ajudar vidas. A nossa profissão, ela transforma de maneira real vidas. Eu preciso que você entenda isso. Vista esse personagem, cara. Vista. Você muda vidas. Você transforma vidas. É real. É real. Portanto, meu fisiologista,
O que eu quero que você entenda aqui, com carinho, a obesidade não é apenas um problema estético. Ela está muito além do que a gente pensa. Eu espero que nessa aula você tenha entendido de maneira, ao passo a passo, de maneira detalhada, qual o grande problema de ter alguém obeso, qual a grande... Nós temos não somente um dever, mas nós temos uma alta velocidade para tratar alguém obeso. Porque a pessoa ela está morrendo. Entende o que eu estou te falando? Ela está morrendo por dentro. Os exames estão tudo... Ela está morrendo. Ela vai ter menor expectativa de vida. Ela vai desenvolver algum tipo de doença, mais cedo ou mais tarde. Ok? Então entenda isso. Professor Adonis, você falou sobre citocina, mas cada uma faz uma coisa, tem várias citocinas? É o que a gente vai conhecer na nossa próxima aula. Nós vamos entender quais são os tipos de citocinas e qual é a ação de cada uma delas. Qual é o grande problema de cada uma dessas citocinas e o que ela infere, as citocinas estudadas, as moléculas estudadas, o que ela infere no que esteja, o que ela propicia no nosso organismo de malefício, para que nós possamos entender de uma maneira mais real, mais efetiva a obesidade. E também entender através da liberação de citocinas, através da atuação de cada uma das citocinas, nós podemos entender o que nós já esperemos, o que nós podemos esperar do comportamento, ou do metabolismo, ou dos órgãos do obeso. Assim sendo, conhecendo as adipocitocinas, você poderá conhecer também um comportamento fisiológico de um indivíduo obeso, de um indivíduo sobrepesado. Em outras palavras, com alto acúmulo de gordura. Você está comigo nessa? Quer conhecer? Te encontro na próxima aula. Beijo no coração, tamo junto.